E aí, pessoal, tudo certo? Hoje eu estou gravando um vídeo aqui sobre função, né? Conhecida como função afim também. Então, o que a gente tem que entender, pessoal, sobre uma função? Função é uma coisa que está dependendo da outra, está em função de outra. Então, uma função do primeiro grau, pessoal, ele é apresentada para a gente assim, ó. Y é igual a ax mais b, onde a e b eles são diferentes de zero. Tem que ser diferente de zero. Então, pessoal, nessa função, o a ele é o nosso coeficiente angular e o nosso b, que é o nosso termo independente, é o nosso coeficiente linear. Então, a gente pode escrever essa função assim, ó, 2x mais 2. Poderia ser qualquer outro valor, mas o importante é que a gente entenda que o coeficiente que está perto da variável x sempre vai ser o nosso coeficiente linear, angular, e o nosso termo independente, que é o b, ele sempre vai estar sozinho aqui, ó, que é o nosso coeficiente angular. Então, qual a diferença do coeficiente angular para o nosso coeficiente linear? O coeficiente angular, pessoal, ele está ligado diretamente com a inclinação da reta que vai surgir no nosso gráfico dessa função. Por quê? O gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta, diferentemente do gráfico da função do segundo grau, que é uma parábola, seja ela com a concavidade para cima ou para baixo. E na função do primeiro grau, quem vai definir se essa reta é crescente ou se essa reta é uma reta decrescente é o sinal que vai estar aqui no meu coeficiente angular. Se, por exemplo, o coeficiente angular ele for negativo, eu vou ter uma reta decrescente. Se o nosso coeficiente angular, no caso seria o 2, ele é positivo, a nossa reta vai ser crescente, entendeu? E esse 2 aqui, o nosso coeficiente linear, ele está ligado diretamente onde a nossa reta vai tocar no eixo Y. Por exemplo, aqui é o 2, então a nossa reta teria que passar por aqui. Se fosse o 3, passaria por aqui. Se fosse o 4, por aqui e assim por diante. Se fosse um valor negativo aqui no coeficiente linear, certo? A nossa reta passaria aqui para baixo. Se fosse o menos 2, passaria aqui, menos 3 passaria aqui e assim por diante. Então o que a gente tem que entender aqui, o coeficiente angular está ligado com a inclinação da reta, o coeficiente linear está ligado diretamente onde a reta vai tocar no eixo Y, beleza? Então o que a gente tem? A gente tem duas variáveis, uma variável x, que aqui é o nosso eixo, uma variável y, que está aqui o nosso eixo y, conhecido também como o eixo f de x, certo? Uma função ele é conhecido como o eixo f de x. Então, o que acontece, pessoal? A nossa variável x, ela é independente, e a variável y é dependente. Por quê? Porque eu preciso colocar valores aqui no x para eu encontrar valores em y. Então, o y fica toda hora dependendo do x. Então, se o x não existir, y também não vai existir, certo? Porque eu vou colocando valores e eu vou fazendo uma conta e eu vou relacionando x e y. Então, eu vou fazer uma demonstração aqui rapidinho só para a gente entender como funciona. Então, eu vou dar valores começando de x começando por 1 e a gente vai fazendo essa conta, o resultado que der é o valor que eu encontrei para y. Então, eu vou substituir em todo lugar que tiver x, eu vou colocar o número 1. Nesse caso dessa função, né, y é igual a 2x mais 2, só tem um x, mas poderia ter mais também. Então, eu vou colocar o y, vou colocar aqui para cima para não atrapalhar. Y é igual, agora em todo lugar que tiver x, eu vou colocar o número 1. 2 vezes 1 mais 2, certo? 2 vezes 1, 2 mais 2, 4. Então, quando o meu x valer 1, o meu y vale 4. Então, eu venho aqui, ó, e marco no gráfico, ó, certo? Venho aqui, ó, e marco no gráfico essas duas relações, certo? Eu relacionei x e y. Quando x vale 1, y vale 4. E aqui eu faço uma bolinha demonstrando que ali é uma função, certo? Agora eu vou substituir de novo. Y é igual. Todo lugar que tiver x eu vou substituir por 2. E vou fazer a conta de novo. 2 vezes 2, 4 mais 2, 6. Venho aqui no gráfico e relaciono esses dois pontos. Ó. Quando o meu x vale 2, o meu y vale 6. Venho aqui, ó, e relaciono de novo. Certo? E marco com a bolinha para dizer que aqui é uma função. E vou fazendo conta. Y é igual a 2.
Em todo lugar que tiver x, eu vou substituir por 3 e faço a conta de novo. 2 vezes 3, 6. Mais 2, 8. Então, quando x vale 3, eu venho aqui, ó, 3, e relaciono, o 8 vai estar por aqui, certo? E relaciono aqui também, ó. E marco aqui, certo? Então, essas contas que eu estou fazendo, eu poderia colocar x valendo 1, x valendo 1,1, x valendo 1,2 e ficaria pintando pontinhos aqui até eu fazer uma reta. Então, uma reta, ela não nasce do nada, certo? Ela nasce através de várias relações de vários pontos entre x e y. Então, daí nasce a nossa reta. E o que vai determinar se ela é crescente é o valor do nosso coeficiente angular. Se ele for positivo, a reta é crescente. Beleza? Então, eu vou ligar esses pontos. Então, o que acontece? Para eu ligar esses pontos, eu preciso saber aqui, ó, de imediato, onde a nossa reta vai tocar. E eu falei para vocês que o coeficiente linear é onde a nossa reta vai tocar. Então, ele vai tocar aqui, ó, no eixo y, no ponto 2. Então, ele vem aqui, ó, tá vendo? No ponto 2 e vai passar por aqui, ó. Passou, cortou o 2, tá vendo? No nosso y. Agora, onde que eu sei que ela vai tocar no nosso eixo x? É simples, eu faço essa conta, x é igual. Depois eu vou gravar um vídeo falando sobre isso, senão vai ficar um vídeo muito extenso. X é igual a menos b sobre a. E eu venho nessa função e eu vou identificar quem é o nosso b. Nosso b sempre será o nosso termo independente, ó. Nosso b. E o nosso a sempre será esse aqui, ó, que está acompanhado da nossa variável x. Seria o nosso coeficiente, né, angular. Então, quem seria o nosso b? X é igual a menos b. Quem é o b? O 2. Então, é menos 2 sobre quem? Sobre a. Quem é o a? O a é o nosso 2. 2 dividido por 2, né, faço essa conta, vai dar 1. Coloca aqui embaixo. E menos vezes mais, menos. Então, a nossa reta vai cruzar no eixo x, bem no menos 1. Exatamente aqui, ó, onde a gente passou. Beleza? Então, é assim que a gente sabe onde que a reta vai cruzar no nosso eixo x, através do nosso coeficiente angular, certo? Eu divido x é igual a menos b, divido o nosso coeficiente linear pelo nosso coeficiente angular, e eu acho exatamente onde a reta vai tocar no eixo x. E a reta vai tocar no nosso eixo y, exatamente onde está marcado aqui, ó, no nosso coeficiente linear. Agora, eu preciso saber a variação que esse gráfico está fazendo. Então, o que a gente tem que entender? É a variação que y está tendo em função de x. Então, aqui, ó, por aqui a gente já viu a nossa variação. Ó. Aqui a gente tem de 4 para 6 variou 2, de 6 para 8 variou 2 também. Então, a nossa variação de x para y é 2. Então, o que isso quer dizer na prática? A cada passo que eu dou em x, eu dou 2 em y. A cada passo que eu dou em x, eu dou 2 em y. Então, como que a gente faz para calcular isso? Seria o nosso coeficiente angular. Coeficiente angular, pessoal, angular nada mais é que a divisão, a variação de y sobre a variação de x, certo? E aí que quando a gente descobre essa variação, a gente está descobrindo a nossa taxa de variação, a gente está descobrindo a nossa derivada naquele ponto. É daí que vem a nossa taxa de variação, é daí que vem a derivada. Então a gente escolhe um ponto qualquer, né? Como é uma reta crescente e ela está sempre ligada assim, então eu posso escolher qualquer ponto aqui que vai dar sempre o mesmo resultado. Vou escolher esse ponto aqui, ó. Faço um triângulo, certo? Faço um triângulo, venho aqui, ó, e vejo exatamente a variação nesse ponto, certo? Quanto que ele variou no eixo y e quanto que ele variou no eixo x. Então aqui eu tive uma variação de y, aqui, ó, de 6, sempre pego o final para o inicial. Então ele variou, é 6, é a diferença da variação que ele teve no eixo y, é 6 menos 4. Que vai dar 2. Dividido por quem? Pela variação que eu tive em x. Qual a variação que eu tive em x? Aqui, ó. Eu saio de 1 para 2. Então, eu pego sempre o final, 2 menos 1, que é igual a 1.
Então, 2 dividido por 1, 2. Então, 2, pessoal, é a nossa variação. É a nossa taxa de variação. É a nossa derivada nesse ponto. É quanto isso variou. Certo? Daí que vem o estudo das derivadas, que vem da variação. Certo? Então, o que a gente tem que entender mais simples possível? Um passo que eu dou em x, eu dou 2 em y. Um passo que eu dou em x, eu dou 2 em y. E assim, se essa reta continuasse aqui, ó, para o infinito, então a cada passo que eu desse aqui, ó, eu relacionaria aqui, certo? Cada passo que eu desse aqui, eu relacionaria com y. Então, esse foi um vídeo bem simples aí para vocês. Espero que vocês tenham entendido aí. Até uma próxima.